as polaridades que definem a realidade dual da nossa existência é magnetizada através do desejo. Então, o interessante é que a gente não rejeitasse esse desejo, mas também tomasse consciência dele para não ficar preso, né? Que a gente acaba se prendendo por uma ideia de conforto, enquanto o desejo seria um movimento de mudança, a gente poderia estar usando como escape. Essa questão de ver a dualidade às vezes me cansa um pouco. E eu não estou dizendo aqui sobre inteligência ou ser melhor que ninguém, porque, observe, né? Eu sou humano, então eu estou no mesmo lugar que vocês. Não tem como. Então, as estruturas que definem a dualidade, para dentro dessa dualidade, ser encontrado o desejo, que é aquilo que vai movimentar o corpo do indivíduo, é um processo que, a princípio, poderíamos dizer que não tem controle. Porque vamos dizer, em alguns momentos, assim, mas somos metade animal, então a gente deve agir diante desse processo, utilizando isso, e tenta validar que essa questão do desejo seria um desejo carnal do corpo físico, que é a parte animal, e dentro do corpo físico usaria, né, como justificativa a ideia de que é necessário suprir o desejo, né, diante da existência para poder seguir em diante os processos, que seria a vivência da experiência humana diante das circunstâncias da vida. É o isso aqui. E eu fico pensando, porque, tipo, porra, chatão, mano, chatão. Tem tempo que eu não posto mais porra nenhuma, porque assim, eu tô em busca dos processos, né, dos objetivos, tá funcionando, tá massa. Tipo assim, quando você coloca um foco, as coisas acontecem. Não estou dizendo que aqui é a lei da atração, da abundância, aquela que você pensa e cria do nada. Não. Todos esses processos eu tive que atuar, teve atuação física, teve o movimento. Então, essa direção do movimento, baseando-se no desejo, poderia ser trocado por uma questão mental que usasse a razão para que, através da razão, pudesse canalizar a informação que o corpo gera diante do movimento físico para usar essa energia no ponto que foi estabelecido como meta. Beleza, eu acho isso interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu questiono essa ideia de meta colocada pelo social, porque muitas vezes a gente esquece do processo da experiência física diante do movimento da vida e focamos na meta. Então, tudo acontece em direção a essa meta e nada me para. Isso é bom, beleza, isso é interessante. Isso faz com que o movimento do indivíduo, né, se transforme em ação e, diante dessa ação, vai se tornar em algo físico, né? A questão é que eu fico pensando que essas metas também podem atrapalhar o indivíduo no sentido de que, em algum momento, ele vai deixar de ser humano para se tornar a meta estabelecida. Entende? Essa informação ela vem porque eu fiquei esse período todo aí fazendo exercício forte e tal. E aí teve um momento que eu fiquei gripado, né? E mesmo assim eu continuei fazendo exercício e tal, fazendo as paradas, sem nenhum problema, tentando amenizar, né, o impacto do exercício. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, porra, é uma comunicação, né? Porque isso é uma comunicação do corpo. Então o corpo está comunicando que nesse momento ele está trabalhando em um outro processo que está vinculado ao ambiente que eu vivo, né? Germes, bactérias. E eu não
desse descanso tão prolongado. Eu só dei 2 dias, foi sábado e domingo. E fiquei pensando sobre essa questão da meta, entende? Porque se estabelece o tempo todo que a gente precisa de uma meta para poder continuar vivo, beleza. Mas, ao mesmo tempo, essa meta também escraviza o indivíduo que, de forma exacerbada, acaba não, né? Se torna a meta e faz de tudo para aquela meta acontecer. Beleza, isso é massa, legal. Mas qual é a parte dentro dessa meta acontecendo que o indivíduo ele tem noção do processo vivido, do que é necessário para o processo e o que é necessário para a execução do processo, que possa ser percebido, além da meta, também a forma como se vivencia essa experiência. Seria a ideia de estar consciente, né, em todo o processo. Porque, sei lá, eu fico assim, né? Eu estou questionando, sabe? Isso não é verdade absoluta. Porque a gente cria metas dentro dos sistemas que nós estamos, entende? Então a meta é ter mais dinheiro, a meta é ter uma residência, a meta é ter um automóvel. Mas isso é uma meta daquilo que eu acredito que seria algo que eu tenho que desenvolver no meu corpo, ou isso é um objetivo já estipulado pelo próprio sistema que estamos inseridos, que diz qual é a nossa meta. E para piorar a situação, ainda entramos em processo de validação, onde não basta só ter esses bens materiais, é necessário ter melhor do que o outro. Assim, separamos as pessoas, criamos as classes, né? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou observando que é um sistema que faz o menor sentido. Porque assim, pô, velho, a gente vai morrer com 100 anos, tá ligado? E eu vou passar minha vida inteira construindo uma parada que eu nem vou viver, eu não vou nem perceber aquilo. Seria mais interessante, diante do trajeto, vivenciar a experiência que está sendo proposto para alcançar como objetivo, né, de meta estabelecida ali para um indivíduo que vivencia o social. Diante disso, muitas coisas teriam que mudar na sociedade. Como é que você muda o jogo para quem está ganhando? O resumo, diante do que eu observo, seria o entendimento de que o medo é só proporção e não um paralisador. Aí nós podemos usar com nós mesmos. Um exemplo que eu coloco diante da minha experiência é que eu até, vamos dizer, até final do ano passado, é bem recente. É bem recente. Eu já venho estudando matemática há algum tempo, só que eu estudo matemática diante dos ensinamentos para provas. E aí eu me aventurei a ler Euclides, e em Euclides eu percebi que a matemática é muito mais simples do que parece. Tudo isso entendendo que o ponto, o ponto ele tem localização, mas ele não tem altura e profundidade. O ponto ele vai existir diante do espaço, mesmo que ali não tenha nada construído. Entender isso, por incrível que pareça, quando eu vejo uma equação matemática, eu consigo perceber quais são os passo a passo de cada processo daquilo. E aí, o medo que eu tinha desses processos da matemática em si, eles foram extinguidos. Então, assim, acabou sendo mais um bloqueio mental diante do processo da experiência vivida como ser humano, né, de criança até essa fase, onde eu tive que enfrentar o medo. Por quê? Porque eu gosto de tecnologia lógica e matemática. Então, eu acabei indo em cima desse medo por uma questão de facilidade com tecnologia.
os pontos se ligam, né? Tipo, o medo. O medo, ele é mais indicador do que algo que poderia afastar o indivíduo daquilo que ele se propõe, né, diante do processo da existência. É isso, né? Não estou postando muito. Eu vou provavelmente colocar isso no YouTube. Assim, aquela coisa assim de, vamos postar coisas para poder acordar as pessoas. Mano, eu já percebi que ninguém, tipo assim, ninguém entende no sentido de que as pessoas estão vivendo suas realidades, né? Seus mundos paralelos. E não tem nenhum problema diante disso, sabe? Então eu não vou aqui impor aquilo que eu acredito para o outro indivíduo. Eu vou sempre colocar como questionamentos ou dúvidas que é de fato um questionamento diante da experiência que eu tenho do dia a dia. E aí chega um momento tão grave diante desse processo que você quer alcançar um objetivo que você se torna um objetivo. Então a gente pode correlacionar isso com o ambiente de trabalho, por exemplo. O indivíduo ele quer alcançar um cargo específico no ambiente de trabalho. Dentro desse processo que ele quer alcançar o cargo, ele vai criar um plano de ação dele. E aí esse plano de ação pode ser várias coisas. Estudar, para estar apto ao cargo, ou também ele pode criar a comunicação, né, com quem poderia supostamente facilitar esse processo de alcançar o seu objetivo. E nesse processo, onde o indivíduo ele não sabe mais se ele é um ser humano ou se ele é a função daquilo que ele está se movimentando no momento, ele executa processos de outras pessoas para que possa, de alguma forma, satisfazer a pessoa e, supostamente, conseguir o objetivo. A minha dúvida em relação a isso pode ter sim desenvolvimento, né? O indivíduo ele pode conseguir o objetivo. Mas a que custo isso? Né? A que custo da sua liberdade? A custo de ser autônomo e ter uma opinião própria e crítica? Eu estava até pensando esses dias aqui que eu estava conversando no trabalho, né? E eu falo assim, considerando as coisas que eu falo, eu coloquei dentro de uma posição de observação que é absurda. Porque meu colega ele falou para mim assim, vermelho é PT. Aí eu falei, vermelho é PT? Não entendi. Aí depois ele começou a falar de cores, e ele disse depois que não usava camisas que tinham arco-íris. Eu falei, o que tem camisa com arco-íris? Arco-íris na natureza? Não, é que o arco-íris foi vinculado ao movimento LGBT, não sei o quê. Aí eu falei, tá, entendi. Beleza, então, tranquilo. Todo o discurso do indivíduo não é sobre aquilo que seria a ideia de caminhada diante do processo do seu objetivo. É simplesmente concordar com aquilo que todo mundo concorda de forma superficial. E até peguei, e foi nesse processo que eu percebi algumas coisas, eu peguei e falei sobre a cannabis. Eu falei, o uso da cannabis é legal, é analgésico, relaxa, não sei o quê. E ele começou a falar, que os índios usavam maconha, era preguiçoso. Eu falei, não, os índios utilizavam a maconha em ritualísticas para acessar o que existe na planta. Então, assim, diante de um contexto normal, as pessoas falam sobre questões normais. Se eu falo uma parada dessa, é chocante. É um absurdo. Como é que todo mundo sabe que índio é preguiçoso e eu vou lá e digo, não, isso não é verdade. Índio não é preguiçoso. Isso é um discurso que foi criado socialmente para que as pessoas aceitem
o massacre. Assim como acontece em qualquer outro país, né? Primeiro vem o drama para poder colocar o indivíduo como uma pessoa ridícula, uma pessoa totalmente horrível, e depois vem a ação para justificar aquele drama que foi colocado. Aí como é que você vive num mundo desse? Uma palhaçada o tempo inteiro, simplesmente porque eu quero para mim, né? Aí vem mais uma vez, tu vai morrer daqui a 100 anos. Aí você vai ficar nessa onda aí. Não é possível, porra. É muita loucura. Mas é isso, né? Cria-se um objetivo. É interessante ter um objetivo para se movimentar, mas tem um momento em que o indivíduo ele deixa de ser diante do processo de experiência e se torna aquilo que estabeleceu como meta. Entende? E no momento em que ele estabelece aquilo e se torna aquilo, tudo que vier à sua frente será detonado. Não estou dizendo que isso é ruim ou não, se isso é ruim ou bom, porque diante das experiências e das opções existentes, a gente entende que é uma ideia de aprisionamento. Porque no final, você não tem escolha. Você nunca teve escolha. Porque se você faz algo que vai contra o seu próprio corpo, automaticamente seu corpo vai ter reflexo. Então, ou você se adequa diante da existência daquilo que o corpo necessita como experiência, para que você possa sempre adaptando e dialogando diante desse processo, ou você simplesmente vai lutar contra você mesmo o tempo inteiro e gerando processos de atrasos pessoais. É uma salada, né? É uma salada. Assim, é o que eu fico pensando, porque, não sei, para mim muitas coisas não fazem sentido no sentido, tipo assim, massa, a mesa, a cadeira, né? Os objetos, eles fazem sentido, nós utilizamos. Eu digo, diante da experiência desses objetos, o que não faz sentido é a ideia de que a gente não use o objeto, a gente se torna o objeto. Ao se tornar um objeto, você não se comporta diante daquilo que você está se comunicando. Você é aquilo. E quando você é essa ideia daquilo que você está inserido, por algum motivo, o questionamento ele não vem. Porque tudo que aquilo é, no sentido de comunicação, se torna uma expressão verdadeira porque aquilo está associado ao meu grupo. O meu grupo define aquilo como verdade. Se sou, logo, eu expresso isso. E isso envolve as ideias dos arquétipos, né? Que um grupo específico de pessoas que se comporta da mesma forma, que tem as mesmas informações, que repetem as mesmas informações, que fazem ações repetitivas, pura magia, criação de arquétipo social diante da experiência humana. É doido isso, né? Mas é interessante também. E é isso aí.